Bom dia, queridos ouvintes do podcast Boa Nova. Que alegria ter vocês conosco para mais um mergulho nas páginas inspiradoras deste livro maravilhoso de Chico Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos. Bom dia, Clara, e bom dia a todos que nos acompanham. Estamos super animadas para começar a nossa jornada hoje, porque vamos direto para o primeiro capítulo, que também se chama Boa Nova. É o pontapé inicial de tudo. Isso mesmo, Bia. E ele já nos coloca no coração da história, nos mostrando o contexto em que Jesus veio ao mundo de uma forma que talvez a gente não imagine. É muito mais do que uma aula de história. É verdade. Eu achei fascinante como Humberto de Campos nos transporta para Roma Antiga, na época de Augusto, um período que, à primeira vista, parece ser de total paz e grandiosidade. Ele descreve os historiadores se espantando com os profundos contrastes da gloriosa época de Augusto. Sim, ele descreve uma Roma poderosa, cheia de artistas com leis justas, palácios suntuosos e monumentos preciosos, uma verdadeira era de ouro. O Império vivia uma onda de harmonia e de júbilo depois de tantas guerras. Parece o cenário ideal para a vinda do mestre, né? Muita paz, muita beleza, tudo prosperando. Mas, ao mesmo tempo, o livro nos mostra um Augusto que, apesar de todo o poder, era doente, frágil e enfrentava grandes dores pessoais, como o exílio da própria filha e neta por escândalos. É uma contradição interessante, né? Parece que por fora tudo era perfeito, um hino de paz duradoura, mas por dentro o próprio imperador sentia as amarguras da vida e não tinha saúde completa. Nem toda a glória de Roma o livrava do sofrimento pessoal. E é exatamente nesse contraste que o capítulo revela sua profundidade. O autor nos faz ver que por trás de toda essa glória material e política estava acontecendo algo muito maior e que os historiadores da época não conseguiram perceber. Exatamente, Bia. Ele diz que os historiadores ainda não perceberam na chamada época de Augusto o século do Evangelho ou da Boa Nova. A verdadeira transformação não era terrena, imposta por um imperador, mas espiritual. Essa parte me arrepiou. Ele descreve que a esfera do Cristo se aproximava da terra numa vibração profunda de amor e de beleza. Não eram espíritos guerreiros como Alexandre ou Aníbal que se aproximavam de Roma, mas sim outros que se vestiriam dos andrajos dos pescadores para servirem de base indestrutível aos eternos ensinos do Cordeiro. Que imagem linda e poderosa! É a humildade vencendo a grandiosidade, o espiritual sobrepondo-se ao material. E ele ainda chama essa época de festa do noivado, aquela que Jesus se referiu no seu ensinamento. É a humanidade se preparando para receber a mensagem de amor. E o que dizer da descrição do Evangelho no final do capítulo é simplesmente perfeita. Ele diz que o Evangelho é o livro mais vivaz e mais formoso do mundo, o mapa das abençoadas altitudes espirituais, o guia do caminho, o manual do amor, da coragem e da perene alegria. Para mim, essa é a essência de tudo que vamos estudar nesse podcast. Muitas vezes a gente busca soluções ou alegrias em coisas grandes e visíveis, mas a verdadeira boa nova está nos ensinamentos simples e profundos do Evangelho, que começam com a humildade do Natal e nos levam à esperança da Jerusalém libertada. É uma lição para olharmos além das aparências, Clara. A paz verdadeira não é imposta por um império, mas nasce do coração transformado pela boa nova. E ele diz que a alma coletiva do império nunca sentira tamanha impressão de estabilidade e de alegria, como nessa época, mesmo sem entender a origem. Totalmente. E que a gente possa, como a humanidade daquela época, se abrir para essa transformação celestial. É uma renovação de valores, como o livro diz, que ainda é tão necessária hoje. Começamos com o pé direito. Que reflexão poderosa, Clara! O primeiro capítulo já nos convida a entender que a Boa Nova não é apenas uma data ou um evento histórico, mas uma vibração de amor e transformação que permeia toda a existência. Exatamente. É o convite para que cada um de nós viva essa boa nova em sua própria vida, independente dos cenários externos. E ficamos por aqui com o nosso primeiro episódio do podcast Boa Nova.
Esperamos que vocês tenham gostado e se sentido inspirados a olhar além das aparências. Não percam o próximo, onde vamos mergulhar em mais um capítulo inspirador deste livro. Um grande abraço a todos e até a próxima. Um abraço e fiquem com a boa nova no coração. Tchau!